Bom dia. No ano, nós hoje vamos falar sobre a função do que e do ser, né? Porém, nesta aula a gente só vai ter tempo de falar do que, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Bom, então o que, né, essa palavra que, na realidade, ela pode ter, em algumas situações, né, ela pode ser uma conjunção, né? Quando ela liga orações, ela é chamada de conjunção, tá? Mas ela tem outros valores, que a gente vai ver outros valores que o que, né, ele adquire. Além de ser, né, uma letra do alfabeto, ele tem outros valores. Então a gente vai ver o que, e o que na realidade ele expressa também dúvida ou condição, né? Que é aquela conjunção que a gente conjuga o modo subjuntivo. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, não é isso? Então, esse que aí, ele expressa dúvida, tá? Bom, mas aí a gente vai ver ele quando ele tem valor, né? Isso, ele equivale a um substantivo. E quando ele equivale a um substantivo, é porque ele está acompanhado de um determinante. No caso, o determinante que acompanha ele é o artigo, ok? Então, a gente tem aqui. E ele também, quando ele é acompanhado de um artigo, ele recebe um acento gráfico, que é o que a gente vai ver aqui nesse exemplo. Essa sopa tem um quê de picante. Esse um quê aqui a gente pode substituir alguma coisa picante, entendeu? Então, nesse caso aqui, esse quê, ele está, né, equivalendo a um substantivo, porque ele está acompanhado desse determinante aqui, que é um artigo. Então, é a primeira, né, a primeira função que a gente está vendo de um que. Agora a gente vai ver, e ele também pode ir para o plural, né? Ele pode ir para o plural quando você estiver se referindo à letra do alfabeto, né? Você aqui, eu coloquei um exemplo aqui, né? Escreveu 2 Qs nos espaços da forca. Aquela brincadeira, né, que a gente brinca de forca, escreveu 2 Qs. Por que tem 2 Qs aqui? Porque, na realidade, ele também está acompanhado de um determinante. Olha aqui o numeral. O numeral também é um determinante. Ele é considerado um determinante na língua portuguesa. Ok? Então, escreveu 2 Qs. Então, ele também é acentuado. O que também ele pode expressar, né, uma interjeição. Ele pode equivaler a uma interjeição. Quando isso acontece? Quando esse que mostrar para a gente espanto, né? Isso, surpresa ou admiração. E nesse caso ele também será acentuado, ele será seguido de um ponto de exclamação. Aí a gente vai ver o exemplo assim, que ela não pensa em fazer isso, entendeu? Que, ao ponto de exclamação, ela não pensa em fazer isso. Então, você está vendo aqui, né, que está exprimindo um espanto, ok? Então, tem um ponto de exclamação. Então, toda vez que você vê um que acentuado, seguido de um ponto de exclamação, ele tem, né, o valor de interjeição. A gente também tem um que, ele pode também funcionar como uma preposição. Quando é que ele funciona como uma preposição? Quando ele vem entre uma locução verbal. A gente sabe que locução verbal são 2 ou mais verbos, onde o último verbo é o verbo principal, ok? Então, a gente vai ver no exemplo aqui, ó. Então, tem aqui. E esse, na verdade, nessa locução verbal, eu não posso esquecer, não é qualquer locução verbal. Dentro dessa locução verbal tem que ter o verbo ter, tá? Então, se tem o verbo ter dentro dessa locução verbal, aí esse que está ligando a locução verbal, eu digo que esse que tem valor de preposição. Exemplo. Não irei com vocês. Tudo bem, agora aqui. Vou ter que ir. Você viu uma locução verbal aqui? Uma
oração verbal formada por 3 verbos, onde tem o verbo ter e tem esse que aqui. Esse que aqui, ele tem valor de preposição. Se você trocar, você vai ver, ó, a gente às vezes fala assim, vou ter de ir, já ouviu pessoas falando assim? Vou ter de ir à casa de fulano? Então, esse que aqui, ele tem valor de preposição. Aí a gente tem um outro exemplo aqui também, ó. Tenho, olha o verbo ter, tenho que sair mais cedo hoje, ó, tá vendo? Esse que aqui tem valor de preposição, porque eu posso trocar esse que pela preposição de. Aí fica, tenho de ir, ou seja, tenho de sair mais cedo hoje, ok? Então, a gente viu aqui o que com valor de substantivo, valor de interjeição, valor de preposição, ok? E a gente vai ver ele aqui como partícula de realce ou partícula expretiva. O que significa isso? É só um realce. Se você retirar esse que, não vai sofrer alteração nenhuma no contexto, ok? Por isso que ele é chamado de partícula de realce. Na língua portuguesa, a gente tem muitas outras partículas de realce, ok? É uma palavra assim que dá um reforçozinho, mas se tirar, não traz transtorno nenhum. Exemplo, tem aqui. Então, como partícula de realce expretiva, o que acontece? Se for retirado, como eu falei, né, não causa prejuízo nenhum. Vamos lá ver o que? Quase que não consigo fazer a prova. Olha, viu? Quase que não consigo fazer a prova. Esse que aqui é só uma partícula de realce, porque eu posso tirar ele, ó. Eu posso dizer o seguinte, quase não consigo fazer a prova. Ele é só uma partícula de realce, ok? Agora aqui, ele não está unindo oração, porque antes dele não tem oração nenhuma, só tem esse quase aqui. A outro exemplo, elas é que organizaram tudo. Esse que aqui é uma partícula de realce, porque a gente pode dizer o seguinte, elas organizaram tudo. Então, é que, no caso aqui, esse é que é uma partícula de realce. Tá? Ele se tirar não vai ter problema nenhum. E a gente faz muito isso com essa questão do é, né? A gente usa muito essa partícula de realce, às vezes conversando, é que a gente não percebe, ok? Agora tem também um que como advérbio de intensidade. O que como advérbio de intensidade, ele vai intensificar o adjetivo ou o próprio advérbio, né? Ele vai intensificar um adjetivo ou um advérbio. Aí, exemplo. E ele também, você também pode trocar ele por quão, tá? Quando você vê, de repente tem a pergunta lá, alterna do que na alternativa acima tem valor disso, aí você lê, tem valor de preposição? Aí você lê o enunciado e vê, será se eu posso trocar o que pelo de? Se eu puder ter. É o que tem valor de advérbio? Aí você percebe, se eu puder trocar o que pelo quão, ele é um advérbio, ok?